Ei, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos trabalhando um tema em 3 episódios. A gente está trabalhando o poder do jejum. E nesse tema eu estou mostrando para você a influência do jejum nas regiões celestiais. Nós começamos no vídeo anterior com Daniel capítulo 10, onde Daniel está fazendo um jejum de 21 dias, mandando uma mensagem para o mundo espiritual. E naquele capítulo 10, Daniel deixa claro que o jejum dele está influenciando a luz, dando legalidade para a intervenção divina. E ao mesmo tempo, Daniel está influindo as trevas, quebrando as legalidades e fazendo as trevas cessarem de atrapalhar. E a gente começou trabalhando a ideia de que o jejum afeta tanto a luz quanto as trevas. Hoje nós vamos, nesse episódio, dar uma aprofundada nesse tema e vamos começar esse aprofundamento com oração. Vamos orar? Ora comigo. Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós invocamos a sua presença nesse lugar, clamamos por intervenção sobrenatural. Oramos para que o poder do sangue de Jesus se manifeste nos 4 ventos do nosso ambiente, tanto desse lado da tela quanto do outro lado da tela, e que o teu filho, a tua filha que está ali do outro lado participando com a gente, que ele seja de fato afetado por sua palavra. Eu oro, Senhor, para que o poder do Espírito Santo se manifeste, nos guiando, nos conduzindo, falando com a gente, na medida em que a gente se expõe à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para o episódio de hoje, para a gente falar sobre o jejum e essa influência dele, construindo fé, reforçando a oração para influenciar luz e trevas, eu trouxe João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Eu estou lendo a versão King James, que diz assim: ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Esse texto é uma referência a tudo que acontece no mundo, todo o avanço, todo o todo o caminhar, é uma interferência ou uma intervenção da sobrenaturalidade no mundo físico. É comum a gente ver profetas e salmistas dizerem que Deus tira o homem do monturo e o coloca no trono. E é comum essa ideia de que fulano só chegou ao governo por intervenção divina. Ele não teria chegado se Deus não tivesse colocado. Também é comum se estabelecer que um homem que enriqueceu porque teve uma intervenção sobrenatural. João está falando disso. João está dizendo que ninguém chega a lugar nenhum de fato. Nenhuma empresa vai multiplicar e crescer, nenhum negócio vai avançar, nenhum ministério vai andar, nenhuma carreira vai deslanchar, nenhuma lavoura vai produzir, nada vai dar certo no mundo, nada vai crescer e fluir no mundo se não houver uma intervenção celestial. Mas antes de falar sobre a intervenção celestial, me deixa voltar um pouquinho atrás e pintar o pano de fundo desse texto, porque eu acho que é importante para você entender do que João está falando, se você entender no que ele estava metido. João estava metido numa bruta encrenca. Para começar, João foi chamado, na minha perspectiva, ele foi chamado no meio dos essênios. Eu acho que João era um essênio, porque os essênios eram uma seita do judaísmo. Você vai rir porque eu vou dizer que os essênios eram excêntricos, e uma coisa não tem nada a ver com outra, essênio e excêntrico, mas eles eram bem excêntricos, eles eram um povo que levava Deus extremamente a sério. E João era esse cara extremo, sabe? Excêntrico. Levavam a relação com Deus ao
cúmulo da excentricidade. João era esse cara e os essênios também eram assim. Então eu penso que João veio do meio dos essênios. Os essênios existem naquela época de João e possivelmente João foi, em parte da sua vida, criado entre os essênios. Mas eu chamo a atenção para essa origem de João porque os essênios viviam na clausura, eles não gostavam de multidão, eles gostavam de ficar no canto deles servindo a Deus sem ninguém encher o raio da paciência. E por isso que eles iam para o deserto, ficavam separados, eles liam muito a Bíblia, oravam muito, tinham muitas experiências com Deus, tinham muitas experiências de purificação. E João vem desse meio e ele pega toda a experiência da clausura e traz para a multidão. Porque num dado momento lá, Deus fala para João, João, eu tenho uma missão para você. Você vai sair daqui e vai para o meio do povo pregar a palavra de que o Messias está chegando, que o povo precisa tomar vergonha na cara, se arrepender, se purificar e se preparar, porque o Messias está vindo. João então sai da região onde ele está com os essênios. As descobertas recentes chamam esse lugar onde os essênios ficavam de Qumran, fica ali na parte norte do Mar Morto, e João sai daquela região e vem na direção do Jordão e começa a pregar na região do Jordão para multidões e batizar essas pessoas usando o tipo de purificação que ele aprendeu com água lá entre os essênios, trazer agora isso para a multidão. E as multidões começam a vir atrás de João e eu gosto de brincar e dizer que João construiu uma mega igreja. Porque o povo que andava com João agora era uma quantidade enorme de pessoas, era gente numa quantidade fenomenal. Mas João não compreendia totalmente o que aconteceria dali para frente. O fato é que num dado momento João se pega sendo o líder de uma mega igreja, de uma quantidade enorme de gente, e gente não só da região dele, vinha gente de todas as regiões ao redor e gente de muito longe para encontrar João, para ser batizado por João, para ser abençoado por João. E essas pessoas vão vindo, vão aglomerando, vão ficando ao redor de João. Algumas vão e voltam porque tem seus afazeres lá onde vivem. Outras vêm e ficam mesmo, montam barraca por ali, vão viver por ali. E João tem uma multidão enorme. Aí Jesus chega. João era primo de Jesus e ele já conhecia Jesus através do relacionamento entre Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João, porque Maria e Isabel eram primas, e então eles devem ter se encontrado uma vez ou outra na infância, e as mães de ambos falavam de um para o outro. Então João o Batista sabia quem era Jesus de Nazaré como seu primo, e o admirava porque Jesus era absolutamente admirável desde sempre. Jesus era a criatura mais fofa de todo o universo. Ninguém conseguia olhar para Jesus sem gostar dele. Então, claro que João admirava Jesus, gostava dele, porque Jesus era perfeito. Mas João não sabia que Jesus era o Messias. O admirava como o meu primo rico, meu primo legal, meu primo gente boa, meu primo o cara. E aí, um dia, João, que era o cara dominando as multidões, recebeu Jesus. Jesus entrou na fila das pessoas que seriam batizadas por João Batista. Quando chega a vez de João batizar Jesus, João diz para Jesus assim: eu é que preciso ser batizado por você e não você por mim. Mas João não estava falando do Messias, João estava falando do primo dele, porque o primo dele era gente muito boa, gente de primeiro nível. João dizia: eu não tenho dignidade para te batizar. Se alguém devia batizar alguém, que é você que devia me batizar. E Jesus falou assim: ah não, primo, deixa por agora. Mas nota que essa conversa acontece num ambiente em que João ainda não sabe que Jesus é o Messias. Então, João vai na água,
batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus e Jesus sai da água, João teve uma visão que toda a multidão também teve. Quando Jesus sai da água, o céu rasga, uma luz atravessa esse rasgo, uma luz diferente, uma luz tipo além do sol do meio-dia, atravessa uma luz branca. Essa luz produz uma pomba feita de luz que vem voando na direção de Jesus, pousa entrando nele, e daquela luz, daquele buraco que abre, sai uma voz. A voz dizia: "Este é meu filho amado e nele eu me comprazo." Nessa hora, João disse: "É ele." E aí João conta para Jesus e para os discípulos que Deus tinha um segredo com ele. Ele disse: "Quando Deus me chamou lá atrás para eu vir chamar essa multidão, ele falou no meu coração assim: um dia um homem vai vir ser batizado por você, e quando ele for batizado, uma pomba vai vir voando e entrar nele. Esse é o Messias." E ele disse: "Eu não sabia que era você, meu primo, mas agora que eu vi tudo que eu vi, que eu ouvi essa voz, eu fui avisado que isso aconteceria. Então, você, primo, é o Messias." E todo mundo ao redor escuta isso. Jesus vai para o deserto para ser tentado. João continua a missão dele. E quando Jesus volta do deserto, 40 dias depois, João viu Jesus chegando, apontou para ele e falou assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o homem que eu falei para vocês que viria depois de mim. Ele é o Messias que nós estávamos esperando." Adivinha o que acontece com a igreja de João? Todo mundo abandonou João e foi atrás de Jesus. João minguou o ministério dele da noite para o dia. Ele aponta Jesus e as multidões que costumavam ir atrás de João agora vão atrás de Jesus. E o que Jesus fazia? A mesma coisa que João. Jesus começou a batizar pessoas no Jordão, num ponto mais adiante, diferente do ponto onde João estava. Jesus foi batizar no outro ponto e Jesus levanta 12 discípulos e coloca todos os 12 para batizar. Então, em vez de ter um João batizando a multidão o dia inteiro, tinha 13 Joões batizando a multidão o dia inteiro. E todo o povo que foi atrás de João, larga do João e vai atrás de Jesus. Ninguém mais ia ser batizado por João. Todo mundo ia ser batizado por Jesus e pelos seus discípulos. E mais, a demanda atendida por Jesus e seus 12 era muito maior, porque logo depois Jesus levantou um outro grupo chamado de os 70. Então, o grupo que era atendido apenas por João, agora era atendido por Jesus, pelos 12 e pelos 70, que na verdade era 72, se a gente vai ser exato, eram 72. Então, Jesus tinha muito mais poder de realização do que João, e a multidão, aqui entre nós, gostava mais de Jesus do que de João. Qualquer um ia gostar mais de Jesus do que de João. Mas aí, o ministério de João mingua. E uma quantidade enorme de multidões que andava com ele, cercando ele todo dia, estando lá, estando presente, trazendo presentes, ofertando e fazendo tudo que tinha que fazer. Todo mundo abandonou aí. Num dado momento, lá estava João sozinho. Isso mexe com a alma das pessoas. E não mexeu com a de João, mas mexeu com a de 2 discípulos dele que não foram atrás de Jesus, ficaram com João. Esses 2 discípulos de João escutaram uma conversa entre os fariseus, onde os fariseus estavam falando de João, e eles disseram: João ficou para trás, foi ultrapassado, porque Jesus está batizando muito mais do que João. E aí esses discípulos ficam envenenados e vão trazer o veneno deles de comparação, de inveja, de raiva, e vão despejar em João. E esses discípulos chegam para João e falam: sabe o que estão falando por aí? Estão falando que aquele Jesus que você apontou ficou muito melhor que você, e que ele batiza muito mais do que você, e que você não chega nem aos pés dele.
E você devia fazer alguma coisa, porque a pior coisa que você fez na vida foi ter apontado o tal do Jesus. É nesse contexto, tentando acalmar e aquietar o coração dos seus discípulos, que João diz para eles que ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. É isso que o versículo 27 do capítulo 3 de João diz. Ao que João esclareceu, estava falando para os discípulos dele. Um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dado do céu. E aqui, o que João está dizendo para os seus discípulos? Ele está dizendo assim, olha, quando eu tive uma grande multidão, um grande ministério, uma grande carreira, uma grande quantidade de ferramentas, uma grande quantidade de dinheiro, quando o meu negócio avançou, quando a minha empresa andou, quando a minha carreira deslanchou, quando meus negócios deram certo, é porque tinha uma intervenção celestial. Agora que eu perdi tudo, é porque eu tenho uma intervenção celestial. E aí, João está dizendo, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Aqui é muito importante que você entenda que João não está falando que tudo que a pessoa tem foi dado por Deus. Não está. Ele está falando que foi dado pelo céu. Na semana passada, quando a gente trabalhou baseado em Daniel, eu falei para você que no capítulo 10 de Daniel, o jejum está afetando a luz. Começou o jejum, a luz já fez a intervenção. Deus já liberou a bênção. Mas as trevas começaram a resistir, resistiram até 21 dias. Quando as trevas pararam a intervenção, quando Miguel deu uma ajuda, fez o mal cessar e a bênção chegou em Daniel. E aí falei para você que nossa vida está sempre sendo influenciada pela luz e pelas trevas. Sabe o que João está falando? João não está falando que o homem não pode receber nada que não venha de Deus. João está falando que o homem não pode receber nada que venha do céu. Céu, gente, é sinônimo de regiões celestiais. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim, a nossa luta, falando dessa guerra aqui, que Daniel está tendo contra principados e potestades, Paulo diz, a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, nossa luta é contra principados, potestades, governadores deste mundo de trevas, exércitos espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Regiões celestiais é a mesma coisa que João está chamando de céu. Céu é a região onde a luz opera e as trevas operam. Aonde anjos intervêm no mundo e aonde demônios, principados, potestades intervêm no mundo. Na prática, João Batista está dizendo para os discípulos deles assim, se você vê alguma coisa dando muito certo, uma carreira, uma empresa, um ministério, uma pessoa, uma lavoura, se alguma coisa está dando muito certo, ou Deus está ajudando ou o diabo está ajudando. E aqui eu tenho que desmontar um tabu, que é a perspectiva de que o diabo não tem nada para dar, então ele não dá nada a ninguém. É verdade a primeira parte, o diabo não tem nada para dar, mas não é verdade que ele não dá nada a ninguém. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4 também, coincidentemente, ele fez uma oferta para Jesus e Jesus não rechaçou dizendo que a oferta dele era falsa. Ele disse para Jesus assim, todos os reinos do mundo foram entregues a mim e eu vou dar para quem eu quero. Se você me adorar, eu te dou toda a riqueza, todo o governo do mundo. Satanás disse para Jesus que foram entregues a ele e Jesus não questionou. Por quê? Porque era verdade. Então, Satanás não tem nada, mas ele está no controle dos bens de Adão. O poder que Satanás tem no nosso mundo é um poder que ele roubou de Adão. E como ele está nesse controle desse poder, ele de fato faz intervenções no mundo e muitas vezes dá. Então, João Batista está dizendo que ninguém vai de fato avançar, ninguém vai de fato crescer, nada vai dar muito certo
extremamente certo, extravagantemente certo, se não tiver ou uma intervenção de Satanás, das trevas, ou uma intervenção de Deus, da luz. É isso que João está dizendo. Mas João está dizendo um pouco mais. João está dizendo que ele não quer a ajuda das trevas. Que se Deus o quer rico e poderoso, se Deus o quer no controle de multidões, ele quer também. Mas no momento em que Deus diz, eu não quero mais você no controle das multidões, João disse, eu também não quero ficar no controle das multidões. João está dizendo que nós precisamos de um equilíbrio, de entender que forças da luz estão operando no mundo e forças das trevas estão operando no mundo. E João está nos convidando para dizer assim, as intervenções que eu estou buscando, elas são obsessivas o bastante para não perguntar quem está me ajudando? Ou a minha busca, o meu desejo, o que eu quero, são coerentes o bastante para perguntar assim, tá vindo de Deus? Então eu quero. Não tá vindo de Deus? Então eu não quero, porque eu só quero se vier de Deus. Aí é importante que você entenda que o jejum e a oração tem que pensar nisso. Porque muitas vezes a pessoa tá tão obsessiva e ela jejua e ora obsessivamente por algo que Deus já falou. Não! Mas o jejum e a oração dele vai acessar as trevas e trazer as trevas para dentro. E João está dizendo, eu não quero isso para minha vida. Eu queria encerrar orando e dizendo para você, não queira isso para sua vida não. Vamos jejuar e vamos orar. E vamos trazer a luz. Mas também vamos cancelar as trevas. Senhor, eu oro por nós. Eu oro para que a glória do Senhor se manifeste poderosa e que a gente aprenda a usar o jejum e oração da forma que precisam ser usadas para dar legalidade para a intervenção da luz, mas para cancelar as legalidades da intervenção das trevas. Em nome de Jesus, nos empurra para o centro da sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente tem ainda mais um episódio, então na próxima semana vamos trabalhar um episódio a mais para a gente fechar esse tema. Beijo!